Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, dia 3 de agosto, há 215 dias, lendo a palavra de Deus ao teu coração, seguindo o programa anual de leitura da Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica do Brasil. Caneta e papel em mãos e anote aí a leitura do dia de hoje. Nós vamos começar pelo Novo Testamento, o livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 3, versículo 18. E no Antigo Testamento, o livro de 2 Reis, capítulo 15 e capítulo 16. E vamos encerrar no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, até o versículo 15 do mesmo capítulo 5 de Miqueias, ok? Vamos orar e logo após a leitura da Bíblia, eu tenho uma palavra especial ao teu coração. Não perca, e juntos vamos fazer depois a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos agora ler a Tua Palavra. Estamos na oração da Palavra, pedindo ao Teu Espírito Santo que nos ilumine, dando sabedoria e entendimento na leitura bíblica da Tua Palavra, da referência da Bíblia King James. Nesse dia é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos começar pelo livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao capítulo 3, versículo 18. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para que eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, o qual foi afligida por muitos. Assim, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido pela excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele, e para que esse fim também vos escrevi, para saber de vós por esta prova, se sois obedientes em todas estas coisas. A quem perdoardes algumas coisas, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Além disso, quando eu chegar a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta aberta para mim pelo Senhor foi aberta para mim pelo Senhor. E não tive descanso no meu espírito, porque não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti para a Macedônia. Agora dou graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, e nos que são salvos e nos que perecem. Para que nós somos o cheiro da morte para a morte, e para o outro é o cheiro da vida para a vida. A quem é suficiente para estas coisas, porque nós não somos como muitos, que os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, falamos de Cristo. Capítulo 3. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos, ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E tal confiança que nós temos através de Cristo em Deus, em que sejamos suficientes por vós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não de letra, mas do Espírito,
porque a letra mata, mas o Espírito dá a vida. Mas se a ministração da morte escrita e gravada em pedras era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava acabando. Como não há ministração do Espírito mais gloriosa, porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que exerce. Porque se o transitório for glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade ao falar. E não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmes para o fim daquilo que é abolido. Mas as suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, o véu qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando eles se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo 15 e capítulo 16. 15. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá, a reinar. 16 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. Ele fez aquilo que era reto aos olhos, à vista do Senhor, segundo o que seu pai Amazias havia feito. Salvo os lugares altos não foram removidos, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o Senhor feriu o rei de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte. Habitou em uma casa separada. E Jotão, o filho do rei, esteve sobre a casa julgando o povo da terra. E o restante dos atos de Azarias e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim Azarias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Azarias, o rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria por 6 meses. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seus pais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou, e reinou em seu lugar. O restante dos atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, a qual ele falou a Jeú, dizendo: os teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração, e assim se sucedeu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, o filho de Gade, subiu de Tisa, chegou em Samaria e feriu Salum, o filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. O restante dos atos de Salum e a conspiração que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu Tisza e todos os que nelas estavam, e os seus termos de Tirza, porque eles não abriram para ele, por isso ele a feriu. E todas as mulheres dali que estavam grávidas, ele partiu em 2 pedaços. No 39º
ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou por 10 anos em Samaria. Ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou em todos os seus dias dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez Israel pecar. E Pul, o rei da Síria, veio contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão não pesasse estar sobre ele, para que a sua mão pudesse estar com ele, para confirmar o reino em sua mão. E Menem exigiu dinheiro a Israel, a saber, e todos os homens poderosos em riqueza, cada homem 50 shekel de prata, para dar ao rei da Síria. Assim o rei da Síria retornou e não permaneceu ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, o filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 2 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez Israel pecar. Porém, Peca, o filho de Remalias, um capitão dele, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, com Argob e Arié. E eles 50 homens dos gileaditas, e ele o matou e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías e tudo que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Ramalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 20 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Ijum, e Abal Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e levou os cativos para a Síria. E Oséias, filho de Elá, fez conspiração contra Peca, e o filho de Ramalias o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. E o restante dos atos de Peca e tudo que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Ramalias, o rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez tudo segundo seu pai Uzias tinha feito. Havia os lugares altos que não foram removidos, e o povo ainda sacrificava e queimava nos lugares altos. Ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão, tudo que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Zerim, o rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acaz, o seu filho, reinou em seu lugar. No 17º ano de Peca, o filho de Remelias, Acaz, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acaz quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém e não fez aquilo que era reto à vista do Senhor, o seu Deus, como Davi, seu pai. Porém, ele andou no caminho dos reis de Israel e fez aos seus filhos passassem através do fogo. Afe Maria. Segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante de Israel.
Ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos alteiros, debaixo de toda a árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, e com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. Eles sitiaram Acaz, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria e conduziu os judeus a Elate. E os sírios vieram para Elate e habitaram ali até este dia. Assim Acaz enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, o rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e o teu filho. Sobe, me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. Acaz tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente ao rei da Síria. E o rei da Síria atentou a ele, porque o rei da Síria subiu contra Damasco e a tomou, e levou seu povo cativo para Quir, e matou Rezim. E o rei Acaz foi para Damasco para encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acaz enviou Urias, o sacerdote, o estilo do altar, o seu modelo, segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo o que o rei Acaz havia enviado de Damasco. Assim Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acaz chegou em Damasco. E quando o rei era vindo de Damasco, o rei viu o altar, e se aproximou do altar, e sobre ele ofertou. Ele queimou sua oferta queimada, sua oferta de alimento, derramou sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. Ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, para a frente da casa, entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: sobre o grande altar, queima a oferta queimada matidal, a oferta de alimento do anoitecer e o sacrifício queimado do rei, a sua oferta de alimento com a oferta queimada de todo o povo da terra e a oferta de alimento, e as suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue de oferta queimada, e todo o sangue do sacrifício. E o altar de bronze será para mim, para consulta junto a ele. E assim fez Urias, o sacerdote, segundo tudo que o rei Acaz ordenou. E o rei Acaz cortou as bordas da base e removeu delas a pia, e baixou o mar de cima dos 2 bois de bronze que estavam debaixo dele, e pôs sobre um pavimento de pedras. E a cobertura para o sábado que eles haviam edificado na casa, e a entrada do rei na parte externa, tornou ele a casa do Senhor para o rei da Síria. Ora, o restante dos atos de Acaz, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Acaz dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Livro de Miqueias, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 15. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas as saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Portanto, ele os entregará até o tempo em que haver dado à luz aquela que está de parto. Então o restante dos seus irmãos retornará aos filhos de Israel. Ele permanecerá, apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, e habitarão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Este homem será a paz. Quando a Síria vier à nossa terra, quando pisar em nossos palácios, então levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, e consumirão a terra da Síria com espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas.
Assim ele nos livrará da Síria quando vier à nossa terra, quando pisar em nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitas pessoas, como o orvalho do Senhor, como a chuva sobre a grama, que não espera pelo homem, nem guarda pelos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitas pessoas, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelha, o qual, quando passar, pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão exterminados. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei as tuas carruagens. E destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Exterminarei as feitiçarias da tua mão e não terás mais adivinhadores. As imagens de escultura, as tuas estátuas também destruirei do meio de ti, e tu não mais adorarás o trabalho das tuas mãos. Arrancarei dos teus bosques do meio de ti, assim destruirei as tuas cidades. Farei vingança com ira e furor sobre os pagãos, por não ouvirem. Finalizamos a leitura da Bíblia King James nesse dia. Que leitura você viu aí como Deus, o nosso Deus, é um Deus de juízo e um Deus de justiça. Um Deus que ama o pecador, mas age com justiça. Se você servir a Deus de todo o seu coração e derrubar todos os postes ídolos da sua vida, Deus há de te exaltar. Se você não fazer a limpeza, não consertar o altar, Deus estenderá a sua mão e infelizmente você não alcançará a bênção de Deus na sua vida. Mas eu creio que hoje é dia de você fazer uma aliança com Deus e fazer a limpeza geral através do sangue de Jesus na sua vida. Entregue a sua vida a Cristo e Ele fará tudo novo. Amém? Vamos agora orar juntos a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos agora nossas causas a Ti. Fazemos a nossa oração em nome de Jesus, repreendendo todo mal, toda seta maligna, todo dardo inflamado do maligno, todo laço de Satanás. Deus, toda enfermidade do alto da cabeça, a planta dos pés, passando no sangue, nos ossos, nos órgãos vitais do corpo do Teu Filho. Seja neutralizado toda enfermidade, toda doença. Recue pelo poder do Espírito Santo de Deus. Covid, nós te repreendemos no nome de Jesus. Todo vírus, bactéria, não resista ao poder do nome de Jesus. Que o Senhor a cure agora. Que o Senhor o liberte agora. Que o Senhor dê restauração agora. Nós estamos clamando no nome poderoso do nosso Deus. Que o nosso Deus fará muito por nós. Clamamos em nome de Jesus porque o Senhor nos ouve. Clamamos em nome de Jesus porque o Senhor nos dá vitória. Clamamos em nome de Jesus porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pois Deus abençoe o seu dia. Ore, participe e compartilhe. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Está aí as nossas mídias sociais. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua história. Em nome de Jesus.